como é que você tá? Tudo bem? Como você é lindo, como você é perfeito. Mas por que a gente não se vê? Tá tudo bem? O que você fez hoje? Como é que você tá? E aí, você respondeu nossos e-mails? A gente mandou mais 6. E agora a gente mandou mais WhatsApp também. Ligamos pra você, ligamos pra sua mãe, ligamos pro seu pai. A gente sabe onde você trabalha, onde você dorme, onde você mora, como você vive, com quem você fala. Por que você não dá atenção pra nós? A gente ama! Fala aí, Matheus. Diz pra ele, ou ela. Então, gente, hoje a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo, porque a gente ficou um pouco obcecado. A gente quem, Guilherme? Você e o Matheus? Você e o Felipe? Você e as vozes da sua cabeça? Quem, Matheus? Acho que é a última opção. Nós vamos fazer a segunda parte dessa série Creepy que tá passando na Netflix. É o Bebê Rena, não sei se assistiu, mas eu fiz uma primeira parte falando sobre o perigo de nós sermos abusadores e abusados numa simbiose louca quando somos invigilantes sobre a postura dos nossos desejos e sobre a nossa atenção. E agora nós vamos falar um pouquinho mais da série mesmo, comentar um pouco mais do roteiro, das nuances, em face, é claro, de uma análise sobre nós, sobre Revolução de Si, sobre caminho espiritual. Inclusive, gente, dos perigos que é você virar um stalker ou sofrer com um stalker nos contextos desses caminhos espirituais, porque eu já passei isso, eu comentei isso no outro vídeo, vou comentar outras histórias com vocês, assim, bem creepy desse tipo, assim. É isso, depois da vinheta. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer chá? Caneca amarela, poltrona amarela, tá muito legal, né? Essa camiseta aqui não é à toa. Ela vai para um próximo vídeo. Pois é, finalmente nós vamos falar do que um monte de gente me pede. Ai, fala sobre alien, fala sobre vida extraterrestre. Vamos falar sobre isso, mas não nesse vídeo, num outro. Hoje nós vamos falar dessa minissérie que tomou o mundo de assalto, Baby Reindeer, que conta a história desse comediante aqui, que eu não me lembro o nome, você assistiu, Isa. Louquíssima, né? Pois é, louquíssimo, eu quase deixei Matheus e a Isa quando eu fiz passar esse vídeo na frente de todos os outros. Mas é porque, né, eu comecei a assistir despretensiosamente no domingo, ainda meio gripado, tô vendo que tá todo mundo falando disso, é importante a gente falar. Já falei num outro vídeo sobre abuso dentro de contextos espirituais, eu já sofri abuso moral e violência física dentro de religião. Se eu não contei, tô contando agora que quando eu fui expulso daquele lugar lá, o filho da dirigente tentou me bater. A filha da dirigente, o neto da dirigente tentou me bater, a filha da dirigente, que é uma pessoa conhecida, me deu um chute na costela e um na cabeça depois de um trabalho, pois é. E todo mundo achou engraçaralho, né, no dia, eu era um menor de idade, e aí no contexto lá de, não, ela está te disciplinando, e tum, na minha cabeça, e aí todo mundo, hahaha, e eu... Caraca, o que aconteceu aqui? Já contei sobre abuso dentro de contexto religioso, falei nesse outro vídeo sobre os perigos de ser um abusador ou de ser um abusado, porque há uma relação simbiótica, há uma relação de codependência fortíssima entre ambos. Não estou dizendo que quem é abusado tem culpa, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que se você é invigilante, se você esconde suas dores, seus traumas, suas carências embaixo do tapete, não raro você se tornará uma presa facílima para abusadores. Facílima, e você nem vai se dar conta de quando isso acontecer. Então não estou dizendo que a culpa é sua, eu estou dizendo para você prestar atenção. E essa atenção necessita de terapia, essa atenção necessita de profissionais treinados. É para isso que a gente combina meditação, a gente combina autoestudo, a gente combina terapia com psicólogo, com psiquiatra, para poder dar conta desse mundo complexo, das nossas complexidades e as do outro. E essa é uma coisa que a série fala bastante. Se você não assistiu a série, assim, e não liga para spoiler, segue com a gente. Pessoalmente, eu acho que as pessoas perdem muito com essa coisa de spoiler. Porque quando eu era criança a gente contava as coisas uns pros outros. Não sei que fosse, sei lá, sexto sentido. Você virar e falar assim, então, ele tava morto o tempo todo. Porra! Né? Mel Gibson tava morto. Aí você estragou o filme. Se você nunca assistiu o Sexto Sentido, eu acabei de estragar pra você. Mas se você não assistiu o Sexto Sentido, você tá errado. Então assim, tirando os filmes que o plot twist faz essa grande diferença, quando a história é sobre uma trajetória, eu acho que é muito infantil da nossa parte falar, eu não quero ter mais spoiler. Larga a mão. Eu assisti muita coisa, eu li muita coisa, inclusive depois de ouvir os programas do Nerdcast, com a parte da zona de spoiler, me interessar e falar, não, eu quero ver isso aí. Bom, então se você não assistiu a série, talvez isso aqui te instigue a assistir. Eu disse no outro vídeo, digo de novo, que você precisa estar com a sua saúde mental mais ou menos em dia para dar conta dessa série, porque ela é para ser uma comédia de humor ácido, né? Então ela é uma tragicomédia, daquele humor inglês que é feito pra gente pensar, refletir e tudo mais, mas que, de alguma maneira, é denso na sua forma de colocar os seus conteúdos. A gente acompanha a trajetória do Donnie, que é um cara, assim como o autor
da série, né? O Donnie, ele é um comediante escocês que vai tentar a vida em Londres. E ele conta logo no primeiro episódio que ele tá morando há muito tempo na casa da ex-sogra, que a namorada saiu de lá, e que ele vivia uma vida, né, entre a vida dele no bar, de ser um barman e tal, frustrado, fudido e tal, e tentar ser um comediante, mas que ele era um comediante medíocre, que ele se achava muito ruim, que os vídeos dele antigos eram ruins, as piadas eram ruins, e eram mesmo, pelo que a gente olha assim. Só que aí você vai percebendo que o cara é muito introvertido, a ponto de não expressar o que ele pensa, o que ele sente, o que ele é, por conta do medo que ele tem do que as pessoas possam pensar. Ele se cerca de um ambiente de aparente normalidade para dar conta dessa vida estranha que ele tem, que é entre viver o sonho de ser ator, de ser artista, de ser comediante, e de ter um emprego normal, cercado de um monte de homem heteronormativo, cabeçudo, que gosta de futebol e tal. E ele tá lá no bar fazendo as coisas dele e entra essa pessoa curiosa, que é a Marta, e que você vai ficar até o final da série, como ele, com sentimentos muito ambíguos em relação a ela. Especialmente se você já teve alguém assim te perseguindo. Essa mulher, Marta, ela entra lá e ela tá com uma carinha de coitada. O Donnie oferece um chá pra ela, ela fala que ela não pode pagar. Ele dá o chá pra ela, ela começa a contar a vida dela e ele acha estranho, porque ela diz que ela é uma advogada de muito sucesso, que ela tem muito dinheiro, que ela acabou de comprar um flat, que ela é amiga de um monte de político, que ela é amiga de um monte de celebridade, mas não pode pagar um chá. E aí ele não se dá o trabalho de dar um Google sobre a mulher logo de cara. Só que ela começa a visitar o bar todo dia. E conforme os episódios vão passando, são episódios curtinhos, de meia hora, então conforme os episódios vão passando, você vai vendo que ele também é uma pessoa quebrada, por assim dizer. Porque ela é uma pessoa estranha, visivelmente conturbada, mas ele também é. Ela logo de cara diz assim, o que é que tá pegando? Você é uma pessoa machucada, né? Alguém te fez mal, não é? Foi um homem. E ele não consegue falar. Beleza, passam os episódios, ela começa a escalar. Ela tá indo todo dia lá no bar, passa o dia inteiro ali, fala da vida dela. Quando ele começa a achar estranho a presença dela, ela começa a elogiar ele muito, ela começa a inflar o ego dele demais. E a coisa vai ficando muito estranha, porque ela descobre o e-mail dele, por conta de um site que tinha o e-mail dele disponível, e ela começa a disparar um zilhão de e-mails para ele todo dia, a comentar tudo que ele fazia, a falar em todas as fotos. E a coisa vai ficando muito estranha, a ponto de ele um dia seguir ela pra ver, né, assim... eu acabei de assistir a série, mas eu não lembro agora exatamente o contexto. Eles marcam um encontro, ele diz que eles são só amigos, e numa lanchonete ela dá um chilique, eles vão cada um pra um lado, mas ele fala assim, cara, resolvi saber onde é que ela morava, se ela era tão importante, tão rica e tal. Ele segue ela, vai descobrir que ela mora num lugar zoadaço, que ela é uma acumuladora, que a casa dela é um caos. E ela descobre que ele seguiu ele, né? E fica mais estranho ainda, que ela manda uns e-mails escritos tudo errado e tal. E ela manda uma quantidade obscena de e-mails todo dia. Enfim, a coisa vai escalando a ponto de ela abusar sexualmente dele, né? Então, você vai assistir a série, tem a cena em que ela persegue ele e tal, ela enfia a mão na calça dele, ele não consegue se mexer. Eu vou contar isso pra vocês também, né? Que eu já vivi isso e que as pessoas falam, mas homem não sofre abuso sexual, homem não sofre violência sexual. Sofre, e a gente já conversou muito sobre isso, eu e a Paty, que a gente paralisa com essas coisas. Inclusive, vamos ver se ela vem aqui pra a gente comentar disso juntos. Olha quem veio falar com vocês! Oi, gente. Então, trouxe a Paty aqui porque a gente conversa bastante sobre essas coisas de abuso e tal. Ela viu algumas das cenas creepy das pessoas me perseguindo aqui no Instituto e na Antiga Irmandade, né? Ainda hoje, né? Ainda hoje. Não vou nem falar nada. E ela como mulher, ela como mulher já sofreu abuso, como toda mulher provavelmente já sofreu, em algum grau, em algum nível, né? Alguns. E aí eu tava contando aqui no vídeo que a gente vê uma situação inversa de um homem sofrendo abuso sexual por parte de uma mulher, o que é uma coisa mais difícil de acontecer, mas que acontece. E na série, Paty, ela vai encurralando ele e enfia a mão na calça dele, ele se sente... Igual no Outlander, né? Quando tem a cena do estupro do cara. Claro que é uma ficção, mas que é muito bem retratado. Ele se sente imóvel, ele se sente impotente, porque... Impotente não, porque ele fica... ereto. Alegre, mas ele tá achando aquilo tudo um horror. E ele não sabe entender por que ele tá nessa situação. Dele não conseguir empurrar a mulher, dele não conseguir dizer que não quer.
Eu não cheguei nesse nível de abuso, mas é bem isso. Você fica paralisado, né? Quase, né? Quase. Só faltou pôr a mão dentro da minha calça. Enfim, vamos continuar contando a série. Depois eu e a Paty contam um pouco das nossas fofocas pra gente refletir isso juntos. Passam os episódios e a gente entende que o cara, na verdade, sim, tinha sido abusado violentamente. Ele tinha sido estuprado várias vezes por um roteirista que prometeu mundos e fundos pra ele, jurou que ia colocar ele no showbiz, que ia fazer ele ficar famoso, enfim, ia reconhecer o trabalho dele. E aí você entende, de novo, que a situação com o Donnie é muito estranha, mas principalmente porque ele não sabe lidar consigo. E você começa a entender que, por exemplo, o namoro dele, que fez com que ele continuasse morando na casa da ex-sogra e a namorada saísse, o namoro terminou por causa dessa relação louca e abusiva que ele tinha com esse roteirista. Ele ia se drogar na casa desse cara que dizia: eu vou te ensinar, vou te mostrar o caminho, vou te mostrar como escrever bem, vou te mostrar o caminho pro estrelato. E na verdade ele ia pra lá, escrevia de graça pro cara, se drogava com o cara e era abusado pelo cara. Chegou o ponto dele faltar no aniversário da namorada, em cuja casa ele vivia, pra ir ficar com esse cara no dia que ele é finalmente abusado e tal. E ele não consegue contar isso pra ninguém. Ele não conta pros pais, ele não conta pra namorada porque ele morre de vergonha, ele não conta pra sogra. A namorada sai, larga ele fica vivendo mais acho que uns 10 anos. Eu sei, na série é muito tempo que ele fica vivendo ali na casa da ex-sogra. Eu fiquei tipo, caraca, mano. Eu não sei se é 10 anos, eu ouvi isso no primeiro episódio, mas tava... Enfim, me corrijam aqui nos comentários. Mas eu acho já bizarro você ficar morando na casa da sua ex-sogra. Você consegue imaginar isso, Patrícia? Não. Pensando na minha? Ela era um amor também. Pensando na minha, eu amo a Verinha, mas se eu terminasse com o Felipe, gente, ia ser muito, muito estranho. Felizmente, o meu relacionamento é saudável e a gente conversa. Essa é uma das coisas legais dessa série. E essa é uma das coisas legais que eu sempre falei com a Paty, que a gente conversa sobre as paradas, né? Não sei se a gente aqui no Instituto, ou se nós como amigos, ou se nós latinos ou brasileiros, se a gente tem mais abertura pra falar dessas coisas. Mas o fato é que essas coisas todas que eu vivi, eu sempre contei pros meus mais íntimos amigos. Talvez seja porque eu sou bocudo, né, Patrícia? Ai, sim, um pouco, né? Talvez. Enfim, a coisa vai escalando, aí você entende que o cara não foi denunciar a mulher na polícia, porque ele mesmo fala, como é que eu poderia denunciar ela, que tava me elogiando e tudo mais, se eu não tinha denunciado ele quando ele me abusou, né? E me fez chegar aqui. E você fala, caceta, mano... Conhecereis a verdade vos libertará. Vai pra terapia ontem, irmão. Sério, tipo, vá agora. Larga teu próximo caneca de chopp e corre pra um terapeuta, rápido. Mas não, ele não faz isso. Ele vai tentando resolver as coisas das piores formas possíveis. Você descobre que ele tá num romance com uma mulher trans e que ele tava num site procurando um relacionamento com uma mulher trans, ele tem essa curiosidade, ele começa a dizer que ele começou a se descobrir sexualmente muito por conta desse estupro que ele sofreu por conta desse roteirista, então ele tá confusíssimo, ele não conta pra essa mulher trans que é uma pessoa extraordinária, terapeuta inclusive, e ela começa a sacar que ele tá mentindo pra ela, ela começa a sacar que tem alguma coisa estranha, aí ele conta que a coisa estranha é a stalker, e a menina como terapeuta, a menina trans super legal, compra a ideia porque, pô, né, um terapeuta treinado vai falar assim, realmente, um stalker desse nível é sinistro. O que eu não contei aqui no meu resumo maluco da série, só porque eu não vou ficar contando a série por aqui, só vou comentá-la, o que ele faz é dar um Google, descobrir que ela é uma reincidente, ela é uma maluca do cacete, ela tinha sido presa já por ser stalker do ex-chefe dela, por perseguir a filha surda do chefe dela, do ex-chefe dela. Enfim, e mesmo assim ele não denuncia ela pra polícia. Chega um momento dela ser loucaça, ele tá no encontro com essa mulher por quem ele tá apaixonado, e ela, a doida, a Marta, avança nessa moça, que eu não lembro agora o nome dela, é Terry, acho que é Terry. Enfim, pula nela, arranca o cabelo da coitada da Terry, fala, você parece um homem, a Terry fica muito mexida com isso, é horroroso. E ele vai pra delegacia, mas ele não tem coragem de denunciar isso tudo, de dizer que a namorada dele foi atacada, porque ele morre de vergonha das pessoas saberem que ele namora uma pessoa trans. Ele não tem coragem de denunciar completamente a menina, porque ele fala, pô, como que eu posso denunciar ela se eu não denunciei ele e tal? A coisa vai piorando muito, muito, muito. Ele tenta contar pros pais, a mulher acha o telefone dos pais dele lá na Escócia, começa a perseguir os pais dele. Tudo isso leva ele para um processo de breakdown.
E é disso que eu quero falar com vocês, é esse o ponto do vídeo, da gente discutir a fundo esse processo que o Jung vai chamar de individuação. Individuação não tem nada a ver com individualização, não tem nada a ver com egocentrismo. O próprio Jung vai descrever lá no a psicologia do Yoga Kundalini que o que os yogis chamam de iluminação, ele chama de individuação. Então, ou seja, é você chegar num lugar de autoconhecimento, de autossuficiência, de saber sobre si tão grande que a sua paz não é mais abalada pelos conteúdos do seu inconsciente, nem pela sua sombra, nem pelo que vem dos outros. Você, de fato, entende quem é você. Então, e o Jung vai dizer que o processo para a individuação, às vezes, se dá no extremo do absoluto do sofrimento. Você está ali, ó, dividido entre o ego e o self, quase que crucificado, pondo em xeque toda a sua lógica, toda a sua sabedoria, toda a sua razão, num momento de absoluto, indiscutível sofrimento, desesperador sofrimento. Ele diz, olha, talvez por um instinto de sobrevivência, talvez por uma inteligência mais profunda, ou talvez por um sério breakdown mesmo da nossa mente lógica, egocêntrica, controladora, nos momentos de sofrimento insuportável, algumas pessoas conseguem enxergar uma saída e caminhar para o amadurecimento, para a individuação. Não é condição sine qua non, que você vai amadurecer mediante o sofrimento. Tem gente que piora e se arrebenta. O próprio protagonista da série, ele vai se destruindo ao longo de anos, antes de chegar ao limite. E qual é o limite? Ele vai para a final do show de comédia, ele está completamente destruído, e ele tem um surto, ele conta tudo o que aconteceu, ele diz da vida dele como que ela tá difícil, tararatá, alguém filmou, viralizou e ele virou um fenômeno, virou o comediante que ele queria ser. Isso tudo rolou na vida real, cara, isso que é o que é mais louco de tudo isso. E aí ele, antes dessa biruta ir atrás dele, porque ele pensa, agora eu tô ficando semi-famoso, tô me chamando pra entrevistas, ela vai me deixar em paz, ela não deixa, ela continua a perseguir ele, e ela é assustadora. A atriz que faz essa menina, cara, ela é muito boa. Ela vai do 0 a 100 muito rápido, Paty, você tem que assistir, assim, ela tá ali docinha, sorrindo, não sei o que, de repente ela... É muito sinistro, porque a gente conheceu gente assim, né? Acho que é mais sinistro por isso, que a gente conhece umas pessoas bem birutas, assim. Vocês não têm ideia do que é esse trabalho, gente. Não tem ideia, né? E aí ele vai, conta pros pais e diz, olha, eu tô me entendendo bissexual e tal. E começa um processo de cura. Um processo de cura que passa por esse extremo sofrimento que o obriga a olhar pro espelho da sua própria alma. Tudo isso eu tô querendo contar pra vocês pra dizer assim, olha, em algum ponto você vai ter que olhar para suas sombras. Eu falo sempre que yoga não lida com os traumas, mas com os traumatizáveis, mas o lugar de tratar trauma é na terapia. O que a gente quer dizer com isso, Patroca? A gente não trabalha com traumas, mas com os traumatizáveis, que o mestre sempre fala pra nós. Você tem que deixar o ocorrido, você tem que deixar passar, porque ele não vai voltar e o que foi já foi. Mas tratar o que ficou, a pessoa que ficou. Né? O que esse acontecimento causou de efeito. É aí que você tem que... Ele não tá dizendo pra ignorar, né, o trauma. Não. Mas não lidar com o fato em si, mas sim com a pessoa. Né? Isso. E é difícil, gente, diferenciar essas coisas. É difícil olhar com clareza e honestidade pra si. A série é muito honesta nisso, sabe? Até porque o final da série é angustiante, porque ele tá num bar, ouvindo um áudio dela, e ela se expondo e dizendo por que isso tudo começou, porque a vida dela foi uma bosta, e porque ela tinha nele uma âncora de salvação. Ele nunca teve condição de ser, ele não tinha obrigação de ser, ele não tinha responsabilidade de ser, mas ela projetou nele. É aquilo que eu falei no outro vídeo, que foi uma lição de um mestre nosso. Sabe igual aquele ditado de todo dia sai um otário e um malandro de casa? E eles finalmente se encontram? Todo dia saem de casa um abusador e um abusado. De novo, o abusado não tem culpa alguma de ser abusado, mas é porque ele está vulnerável e se desconhece e coloca para baixo do tapete as suas dores, que ele se torna uma presa fácil de um outro abusador. E não raro esse abusador também foi uma pessoa profundamente machucada, ferida, abusada em algum contexto. Isso desculpa o abuso, o crime? No caso do que ela faz é crime. Estupro, perseguição e tal. Claro que não perdoa o ato, mas faz você compreender o ato, faz você ter algum lugar da sua consciência para ter compaixão. Porque a gente estava até falando isso lá um dos meus professores lá da formação estava falando, nós criamos uma sociedade que ela não está preocupada em reparar, em reparar os danos, em compensar os danos, em restaurar as relações. A gente está preocupado em punir e adequar. Então o problema não é a atitude da pessoa que está errada que precisa ser ajustada, é a pessoa que está errada. Então, quando
E agora é inversamente proporcional ao que a gente falou, que a Paty falou agora para vocês. Quando você quer punir a pessoa como um todo, você não entende os contextos da pessoa, você não quer ajustar e reparar o dano que a pessoa causou, mas você quer excluí-la da sociedade, você quer neutralizá-la porque ela não serve, ela não se normaliza, você não está fazendo um bem nem para a pessoa, nem para a sociedade. A gente só está criando um ciclo de ressentimento, ódio, violência muito maior. A gente vai falar sobre aquela série O Problema dos Três Corpos, e a gente já falou disso em outros vídeos, de como é devastador e desastroso o poder do ressentimento. Na verdade, das forças da ignorância humana que marcham contra nosso sucesso civilizacional, não há nenhuma mais atroz do que o ressentimento. Ficou bonito isso, né? Mas assim, se você não olha para as suas mágoas, para os seus ressentimentos, para as suas dores, elas vão recalcando aí, vão se transformando em monstros escondidos nos porões da sua consciência. Falei para vocês que eu ia contar de algumas histórias, mas assim, é engraçado, né? Eu e a Paty trocamos muita ideia sobre essas coisas, porque ela já me contou coisas do tipo... Conta outras histórias que tem suas e de todo mundo que você conhece. Gente, ela já me contou que já mostraram os membros pra ela em mais de uma ocasião, pra amigas dela também. E o quê? Tem coisa pior, viu, gente? A gente só não vai contar, mas é sinistro. A gente fala muito disso e o que eu acho mais fantástico é que esse tipo de gente, ele não tem pudor, né? Ele tanto vai agir no momento em que você tá sozinho ou que tá escondido, como na frente de todo mundo, como dentro de um ônibus ou dentro do metrô, na frente de todo mundo, né? Podendo sofrer retaliação. Naquela época, já faz um tempinho, não vou nem falar quanto tempo, tá, gente? Que não convém. Mas quando eu fazia faculdade ainda, não tinha isso das pessoas atacarem. Denunciar abuso, né? Não existia isso. As pessoas falavam, ai, que pena, e só. Hoje não. Hoje as pessoas se levantam e vão atrás do cara, né? Ou as mulheres têm mais coragem, porque a gente tinha vergonha, quando era abusada assim, de falar, porque parecia que a gente era errada. Você teve alguém que chegou a te perseguir assim, sistematicamente? Tirando as pessoas que querem me perseguir e querem ir atrás de você. Sabe que teve isso? Teve uma pessoa que teve a pachorra de escrever pra Patrícia. Ela projetou, dizendo que a Patrícia era minha mulher, porque na época eu não contava do Felipe, e falou assim pra ela: você não tem vergonha de estar casada de estar junto com uma pessoa mais nova que você? Blá, 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 blá. E a gente assim, gente, de onde veio isso? Nós tivemos nossa própria Marta, né? Tivemos. Algumas. O que você tava contando, desculpa, que você teve algum perseguidor? Tive. Sério? Tive. Olha, você não sabia. Tive, não foi quase fisicamente, assim, foi quase o que eu consegui me esconder. Mas eu bloqueava ele no celular, ele dava um jeito e pegava o meu número, me ligava de outro número, ficava dizendo que ia me achar, ia me encontrar. Olha, foi um pouco assustador. Eu revisei uma coisa que eu falei no primeiro vídeo, que eu falei assim, eu não sei se a gente não tem tantos casos assim aqui no Brasil, ou no meio das nossas outras violências, esses outros tipos bizarros de violência não aparecem tanto. A gente tem muito pior. O que eu quis dizer lá sim, nós temos violências tão mais cruas, que essas, num país em que a segurança pública é maior, num país em que tem maior assistência social, maior entendimento, né, de saúde mental, isso vai aparecer com mais evidência. Para nós, olha, eu sou amigo da Paty faz mais de 10 anos e eu não sabia dessa, não. O que ela sabe é que eu sofri esse tipo de perseguição de um monte de gente. A ponto de, assim, a gente não sou celebridade nem nada disso, mas eu não passo meu celular, até porque eu faço atendimento terapêutico, então eu não passo meu número pessoal para as pessoas, assim, a revelia. Mas já teve gente, assim, eu já contei no outro vídeo, tinha uma pessoa que jurava que a gente tinha uma ligação de outras vidas, que a gente tinha que ficar junto, e começou a dizer isso pra todo mundo. Teve aquela... Nossa, teve... Essa pessoa foi sinistra, até a Bia, eu falei pra vocês... Não falei, eu falei pra Isa e cortou aqui. Eu tive uma pessoa há uns meses, cara, que foi muito estranho, assim... ela me stalkeou nesse nível, e é tanta gente doida com quem eu falo, que eu tinha esquecido disso, Patrícia!
A Bia que me lembrou que teve uma pessoa vivendo num outro país e ela começou a entrar nessa noia de, olha, tivemos viagens astrais louquíssimas. Aí ela mandava no WhatsApp do Instituto, que fica na mão de quem? Minha! Aí ela mandava assim pra Patrícia, nossa, Guilherme, noite passada você acabou comigo lá. Aí a Patrícia, tipo, o quê? Não, no astral nós nos pegamos e tal, e você me escalavrou, como diria no Porta dos Fundos. Ela mandou livros, né? Gente, eu nunca vi a mulher na minha vida, nunca. Mas ela mandou coisas e coisas e coisas e coisas. E se eu tentava ser delicado e dócil, como o cara era na série, ela se encorajava e mandava mais, né? Sim. Aí, se eu tentava ser grosseiro, ela zombava e ela ficava igualzinha a moça da série. Foi muito assustador, porque eu falei, será que eu sofri algum tipo de trauma, por isso que eu esqueci? Mas na verdade não, é só que eu tô trabalhando muito e... Ai, é muita coisa. É muita coisa que... Gente, sério, é um volume de gente, né? Gente muito legal que chega pra nós, mas gente tão biruta, que eu tinha esquecido da minha stalker. Mas diferente da série, eu cortei isso muito rápido, né? Eu não dei... Eu já tinha... A gente já tinha estrada, né, Paty? Sim. Não, já tinha... Ela não era a primeira, nem vai ser a última maluca que apareceu. Ela só foi muito grave, assim, porque eu mandei os prints, assim, ela me mandava quilômetros de áudios dentro do WhatsApp da empresa, dentro do Instagram, no e-mail da empresa, até que um dia ela descobriu o meu telefone pessoal. Nossa senhora, foi loucura. Nossa, e eu fiquei assim, tipo, porque ela hackeou de algum jeito, ela hackeou algum lugar, e aí eu bloqueei ela em tudo. Até então eu estava tendo educação, de manter ela nas páginas públicas, porque eu tenho meus perfis pessoais, mas, né, ela não tinha acesso. Mas a hora que ela acessou meu número pessoal, eu falei, olha, essa é a última vez que eu te respondo sobre isso. E ela mandou um monte de coisa. Eu tava olhando aqui as mensagens agora, falei, meu Deus, falando de portal de 7 estrelas e... nossa, Jesus Cristo. Olha, foi bem louco, tá? Porque na série, Paty, não tem nada espiritual, é só loucura mesmo, é loucura e putaria. Isso. A nossa tinha loucura cósmica e tinha putaria interestelar. E aí, quando ela me mandou no número pessoal, eu falei, olha, eu vou denunciar isso aqui pra polícia, e então eu espero que essa seja a última vez que você tá me mandando mensagem. E aí eu bloqueei em tudo, e de fato, nunca mais ela mandou nada. Então, você tá assistindo esse vídeo, saiba que a promessa se mantém. Se você entrar em contato, vá pra polícia. Mas, assim, isso nos dá pano pra pensar, né? Eu falei pra vocês que uma vez eu sofri um assédio físico desses, e eu contei pra Patrícia. Porque eu fiquei meio bolado, né? Na hora que aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Felipe e contar o que tinha acontecido. A pessoa começou a roçar em mim, no ponto de ônibus, e era uma pessoa com quem eu tinha um contato comercial. A pessoa tinha me chamado para uma conversa comercial e depois começou a me assediar. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu mandava a pessoa pra puta que pariu ou se eu engolia meu orgulho e falava só, com licença e tal. A minha reação foi entrar em pânico. Eu sou um cara que briguento, eu não paraliso diante de briga. Eu vou pra defender os outros, eu vou pra cima. Mas nessa hora eu paralisei. E aí a minha surpresa quando eu contei pra Paty foi... ter entendido que ele tinha sofrido um abuso. E que é assim mesmo. Ela falou, a gente fica desse jeito, a gente fica como presa, vulnerável. Por isso que quando eu assisti a série, foi alucinante pra mim. Porque eu vi aquilo e fiquei, Cacilda, é assim mesmo. Você fica... Você não tem reação, você sabe que aquilo tá errado, você não quer fazer parte daquilo... Mas você fica assim, eu não acredito. Sabe que uma parte da sua mente fica assim, gente, isso aqui tá acontecendo mesmo? Não, eu acho que eu tô num pesadelo, né? Não é possível que isso tá rolando. E tava. A sorte aqui, de novo, eu sempre lidei com meus problemas com uma honestidade muito frontal. Às vezes excessiva. Sim, quando eu me exponho pra gente desconhecida e tal. Mas com os meus amigos eu sempre achei necessário que eu fosse honesto. Então... Quando aconteceu, na hora eu liguei pro Felipe, contei. Ele riu, primeiro, porque ele não tinha entendido. E eu liguei pedindo desculpa. Eu falei, eu não fiz nada, tal. O cara que ficou se esfregando em mim, eu só fiquei paralisado. A gente tava no ponto de ônibus, tinha outras pessoas. E ele riu, falou, não, tá tudo bem. Quando eu expliquei a cena, ele ficou puto com a pessoa, não comigo, ele entendeu. Mas quando a gente contou pra Paty só, uma outra pessoa que já tinha vivido aí, isso, que a gente falou, ela falou, você sofreu um abuso. Aí eu, caceta, foi. Porque, né, a gente tá acostumado com essa ideia de que quem sofre abuso... A gente tá acostumado com essa ideia de que quem sofre abuso geralmente é mulher sofrendo abuso em relação a homens. Mas a gente abusa de todo mundo caso não estejamos
cientes do perigo que a gente pode causar para nós e para o outro quando a gente não entende os nossos desejos, as nossas motivações e as nossas pulsões. Eu vou continuar a análise desse vídeo depois. E sim, esse vídeo foi gravado em várias partes porque o Matheus estava doente, eu continuei doente, aí não deu tempo de terminar aquele dia, estou continuando agora. Se vocês acharem que ficou confuso e ficou cansativo, problema de vocês. Brincadeira. Escreve aí embaixo que pontos vocês acham que eu deixei em aberto. Eu realmente quero que esse conteúdo ajude a gente a refletir. Eu sei que a gente pulou para vários assuntos, pareceu uma grande coxa de retalhos. Eu gosto de fazer esse tipo de conversa com vocês, mas é um assunto delicado que merece cuidado, então eu fiz em várias partes, mas claro que vocês podem ter inúmeros pontos de discordância comigo. Ainda esses dias, eu vi um pastor dizer de forma macabra, que às vezes o abuso sexual que uma criança sofre é culpa dela. Tá vendo? Se esse tipo de coisa básica ainda precisa ser discutida num lugar como o Brasil, esse tipo de abuso de um homem por uma mulher que estava afim dele não vai nem ser levado a sério. É por isso, inclusive, que o personagem da série evita tanto tomar medidas drásticas, né? Tem todo esse peso da masculinidade. Você tem que ser assim porque você é um homem, você tem que ter essa e essas posturas diante da sociedade para se bancar. Mas voltando ao ponto que eu estava falando antes de ter pausado o vídeo, todos nós temos potencial de sermos abusadores e abusados se não estivermos atentos. Põe em xeque seus desejos. Entenda uma coisa muito simples. A diferença entre desejos e necessidades. Nisso centra-se um dos pontos fundamentais da prática de todos os yogis. O nome disso é aparigraha. É não ter graha, né? Não ter apreensões. É um treino ao desapego. Ora, por que isso é importante? Porque quando eu entendo a diferença entre aquilo que eu quero e o que eu preciso, eu paro de ser obcecado com a ideia de que a minha felicidade esteja fora. Não, você não precisa dessa pessoa ao seu lado. Você quer. Guilherme, mas você não vive dizendo que a gente é codependente, que a gente é interdependente, que a gente depende fundamentalmente da bondade, do carinho, do pertencimento uns dos outros para coexistir? Sim, mas não é de uma pessoa específica. Você gosta daquela pessoa, mas você não é dependente absolutamente dela. Mas eu dependo do meu marido, eu dependo do meu pai, eu dependo do meu chefe. Você não depende. Você criou uma circunstância de vida na qual você se acostumou com esse modus vivendi. Então entenda que sustentar esse modus vivendi ficcional depende das lendas que você cria em torno disso, mas elas não existem. Você não precisa de pessoa alguma. Nem para te elogiar, nem para você elogiar. Porque senão a história de abusador e abusado nunca acaba. Entenda que as pessoas não te pertencem. Entenda que nada, nenhuma das suas posses te pertencem. Nem teu corpo. Se tivesse plenamente em sua posse e seu controle, você poderia evitar envelhecer, você poderia evitar sentir dor, você poderia evitar ficar careca. Não está no seu controle. Observa o que a natureza te traz. E para isso é necessário profundo suporte terapêutico. Já falei, não é propaganda, é uma oferta de ajuda. Você quer começar um trabalho para sair desse ciclo de abuso, abusador, abusado? Vem fazer as sessões comigo, vem estudar aqui no Instituto, vamos começar um trabalho para você se transformar de fato. Dói, demora e dá trabalho. Não acha que uma sessão de terapia ou uma sessão de meditação vai transformar a sua vida para sempre. Já falei, até teve um aluno que uma vez falou, adorei, eu me relaxei, mas eu não virei o Buda. Amigo, o Buda saiu de casa e demorou 7 anos para chegar onde ele chegou, com práticas intensas e sendo, pelo que ele mesmo conta, um cara que já estava lá na portinha para entrar na realização. A ideia não é você se iluminar instantaneamente, a ideia é você se tornar humano. Aliás, essa é frase de Swami Rama que eu gosto muito. Vocês já são divinos, agora está na hora de se tornarem seres humanos. A sua essência última, profunda, verdadeira e eterna já é divina, está bem resolvida. Como diz Lahiri Mahashaya, a batalha de Kurukshetra se dá no campo de Kurukshetra. Não entendi nada, cheguei nesse vídeo aqui por causa do bebê Rena, do que você está falando? Estou falando que um grande mestre que eu sigo,
costuma dizer que você resolve suas pinimbas da mente para baixo. Aquilo que é eterno não é nem matéria das grandes práticas espirituais. Como assim? Eu pensei que fosse o contrário. Mas você vai aprender a ter contato com aquilo que é eterno, perfeito e verdadeiro. Você não precisa resolver, você não precisa purificar aquilo. Já é. O que você precisa fazer é integrar tudo o que você é. Aceitar a sua humanidade, a sua fragilidade, seus defeitos, suas inseguranças, suas antipatias. Integrar aí. Ver por quê e por quais vazamentos, por quais ladrões está escapando água. Ou seja, está escapando energia, desperdiçando energia através das noias que você inventa. Só vou ser feliz quando eu mudar para lá, só vou ser feliz quando eu for promovido, só vou ser feliz quando aquela pessoa me amar, só vou ser feliz quando ela me reconhecer. Então você não vai ser feliz nunca. Desapegue-se, porque é produto de ignorância e apego, de impostura sobre os desejos que nos torna abusadores e abusados. Uma das coisas que eu gosto da série é que ela é muito honesta em mostrar os lados de todo mundo. Aí os jornalistas assim, você mostra tons de cinza para todos. A humanidade é assim, cara. Até os grandes canalhas, se você olhar com atenção, também são grandes sofredores. Todos eles. É nesse lugar que Jesus nos diz para amar os inimigos, para perdoar todo mundo. É nesse lugar que o Buda nos diz para desejar felicidade genuína para todos os seres, porque desejar felicidade para quem você gosta é fácil. Perdoar quem você ama e você quer ter controle é fácil. Vai fazer isso para quem não te quer bem. Não é um exercício para o outro, e também não é uma indulgência para deixar o outro fazer o que quer com você. Até porque, boa parte do que eu estou tentando te deixar claro nesse vídeo é você precisa aprender a ser honesto com o que você sente, com o que o outro sente, com o que o outro faz com você e com o que você faz com o outro. E falar sobre isso. Não só com o outro, mas falar com a sua rede de apoios. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha para quem você está sendo, para a vida que você está vivendo. Abre o seu coração. Mostra suas vulnerabilidades para quem você confia. Mas assim, não se escora no outro. Pede ajuda, mas não acha que o outro tem a obrigação de te salvar. As pessoas vão te ajudar na medida em que você fizer o seu esforço também. Anjos da guarda são sempre muito bem-vindos na hora que a gente está no sufoco, né? Aquelas pessoas que nos dão a mão e falam, sai, vamos, vou te levantar daí. Mas uma hora você precisa aprender a reorganizar sua orientação interna, sua bússola interna e caminhar de novo. Então eu gosto muito da série porque no final de tudo, o Donnie ouve os áudios dela, como eu já falei na outra parte, e ela contando por que ela se apegou tanto a ele. Que ele era o aspecto de felicidade que ela podia sonhar em ter. Que ele era uma projeção, ela sabia muito bem disso, da rena bebê que ela tinha, do bichinho de pelúcia, que era a única coisa boa que ela tinha na infância, porque o resto era uma bosta. Então, e ele começa a chorar copiosamente por isso, porque fala, poxa, ela precisava de amor e ela não sabia amar. Agora, meu caro, minha cara, de novo, a sabedoria de São Francisco. Fazer com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Tenta fazer isso pelo outro e não por você. Essa é a grande perversão da boa ideia da menina na série e da dele. Ele estava tentando ser legal com ela, primeiro despretensiosamente, depois para tentar salvá-la, ela também a ele. Mas na verdade era uma coisa vampírica, simbiótica. Um alimentava a carência do outro, um alimentava a paranoia do outro. Os dois não tinham coragem de lidar com as suas verdades. Tanto que ela era uma mitomaníaca, inventava que era advogada, escambau. Ele não contava para ninguém que tinha sido abusado, que tinha sido estuprado. Você vê, no começo e no fim da história, tudo passa por asat, por asatya, a mentira, a não verdade. Então, assim, quer lidar com os teus rolês? Vem tratar comigo, ou com algum terapeuta, ou com algum psicólogo, mas saiba, isso dói, demora e dá trabalho, mas é necessário olhar para a sua sombra, integrar-se a ela. Não achar que a sua sombra tem que ser expurgada, exorcizada, destruída, mas você precisa olhar para isso tudo, tá bom? Assistam a série, se vocês estiverem com a terapia em dia, e depois vamos conversar, de repente a gente faz uma live falando sobre isso. O que vocês acham? Não se esqueçam, tem viagem para a Índia agora em 2025, se quiser mergulhar no caminho dos mestres, conhecer o Atma Sadhana, o caminho para romper com os grilhões
da mente e do ego, conhecer as práticas de Buda, Shankara, Mahavira, as práticas dos grandes heróis visionários da consciência, os gurus Sikh, os mestres da minha linhagem, enfim. Tem Índia e Nepal agora em janeiro de 2025, tem várias modalidades com as quais você pode fazer a viagem, encaixar no seu calendário. Espero por você lá. Até mais!